18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h03 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando 18 horas. Alô, equipe, 18 horas. Alô, Rádio Mix. Alô, Cid Soares. Boa noite a você, especial que nos acompanha. Tá no carrinho aí, né? Já voltando pra casa, amigo. Fica com a gente até 19. Tamo junto. Valeu. Mix. Você que tá com o celular à disposição, participe aí do nosso programa através do WhatsApp 994887592, valendo a sua participação aqui no 18 horas, Cid, até às 7 da noite. Faça como todo mundo tá fazendo, manda áudio, manda vídeo, né? Fala alguma coisa, diz pra gente o que você tá achando aí, a sua opinião sobre os assuntos abordados aqui nas reportagens do 18 horas. Manda um alôzinho pra gente, é o 994887592. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Polícia Federal investiga trabalho análogo à escravidão em Instituto de Itacoatiara. Presidente do Conselho Regional de Medicina do Amazonas é afastado sob acusação de falsidade ideológica. Vice-presidente Geraldo Alckmin vem sexta-feira a Manaus para presidir reunião do Conselho da Suframa. E hoje você vai saber tudo, os bastidores aí da política amazonense, com ela, claro, Cíntia Blink. 6h04, você no melhor Mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Sejam bem-vindos. Vamos juntos até a 7 edição do 18 horas desta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Com você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em atenção, você aí que participou do Sistema de Seleção Unificado, o famoso SISU 2024. Olha só, atenção, porque a Universidade Federal do Amazonas, que é a UFAM, suspendeu hoje por tempo indeterminado a matrícula da chamada regular institucional dos aprovados no SISU. A medida cumpre a decisão judicial da Terceira Vara Federal Civil da Justiça Federal, que negou bonificação de 20% nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para estudantes aqui do estado. Olha só, em nota, a reitoria da UFAM esclarece que a retomada das matrículas dos aprovados, atenção, no processo seletivo depende das providências por parte do Ministério da Educação. Assim sendo, a UFAM fica impossibilitada de executar o comando dado na decisão judicial e, portanto, prosseguir com a matrícula institucional. Na segunda-feira, dia 26, o desembargador Alexandre Machado Vasconcelos, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, rejeitou o recurso da UFAM e manteve suspenso o bônus regional de 20% nas notas do Enem para estudantes do Amazonas. Segundo Alexandre Vasconcelos, a bonificação cedida aos estudantes é uma afronta à Constituição Federal, uma vez que é proibido criar distinções ou preferências entre brasileiros. Olha só, a decisão do magistrado também considerou os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional no dia 19 de outubro de 2023 a cota de 80% de vagas nos vestibulares da Universidade do Estado do Amazonas, que é a UEA, para alunos que cursaram o ensino médio nas redes de ensino do Amazonas. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Cativos para reprimir trabalho análogo a escravizado em instituto localizado em Itacoatiara, aqui perto. E olha, essa operação mobilizou 25 policiais federais que cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos identificados durante as investigações. O repórter André Meireles acompanhou tudo e tem mais informações. André, boa noite. Um dos mandados foi na casa do pastor Arison Aguiar. Por que o pastor foi alvo dessa operação, André? Muito boa noite, Cid, boa noite, Carlão, e boa noite você, ouvinte, ligado aqui na Mix 100.7. Isso mesmo, Cid, Carlão, um dos alvos aí foi identificado como o pastor Arison Aguiar, ele que é idealizador do instituto chamado Resgatando os Cativos, né? Os policiais o intimaram a depor e fizeram, claro, as buscas ali na casa dele. O pastor Arison é um dos líderes do Instituto Resgatando os Cativos, que esse instituto trata de pessoas dependentes químicas, né? E fica ali no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Acontece que
que, de acordo com a Polícia Federal, há indícios que os dependentes eles eram submetidos às condições, né, degradantes de higiene. Também não recebiam ali alimentação adequada e eram obrigados a fazer trabalho forçado. Essa então foi a denúncia que a Polícia Federal estava ali fazendo essa operação. E além disso, a investigação aponta que essa clínica utilizava as imagens dos internos nas redes sociais de forma indevida, né? E tudo isso para gerar engajamento e dinheiro também para doações, né? Como ele publicava os vídeos, o que ele fazia? Ele publicava os vídeos ali com a rotina do dia a dia dos internos que estavam ali no local, né? Sobre essa situação. Então, logo após essa operação da Polícia Federal, né? Após o cumprimento do mandado no local, o pastor Arison, ele fez uma transmissão pelo Facebook, né? E durante essa live ele disse que nada foi encontrado ali pela Polícia Federal e por isso ele não foi preso. Vamos conferir aí, vamos acompanhar o pastor Arison. Denunciaram como se eu andasse com arma, tivesse armas, drogas e submetia os internos a trabalho escravo. Então, simultaneamente, houve uma operação chamada de Operação Cativos no sítio, na Casa Rosa e na minha casa. Porque se tivesse o que eles alegaram, a denúncia, os que denunciaram alegaram, e ele entender que se eu estou aqui é porque não tem arma, não tem droga e não existe trabalho escravo. Por que a Polícia Federal? O âmbito de redução de condições análogas a de escravo é crime hediondo, não tem fiança. Se tivesse, eu estaria com certeza preso nesse exato momento. 18 horas. Então, Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do pastor Arison Aguiar, né, líder do Instituto Resgatando os Cativos. Essa fala que a gente ouviu, ele fez aí logo após, né, a operação que aconteceu ali no Instituto, que fica em Itacoatiara, né? Inclusive, esse caso aí já havia sido denunciado pela Folha de São Paulo em fevereiro do ano passado. O jornal denunciou as lives promovidas por um dos responsáveis pelo local, que é o pastor Arison Aguiar, que tem 42 anos, que fazia aí a superexposição de pessoas fragilizadas no local. Segundo o Ministério Público do Estado, dependentes estariam sendo expostos ali no local indevidamente nas redes sociais, né? Já Arison se dizia, como ele disse aí durante essa live que a gente acompanhou, ele se diz perseguido pelos órgãos públicos, né? A operação, né, que foi realizada hoje, Cid e Carlão, né, contou aí com a participação do Ministério Público do Estado, do Ministério do Trabalho e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania aqui do governo do Amazonas, né? Então, o que acontece nesse momento é que ele ainda vai, né, passar por outra etapa de depor, porque ele foi intimado a depor ali na sede da Polícia Federal, então vai passar ainda por esse depoimento e a gente vai continuar acompanhando aqui, Cid Carlão. Certo. Valeu, André, boa noite pra você, 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só essa situação, hein? A queda de efetivo da Polícia Civil do Amazonas provoca redução na investigação de crimes. Olha aí o que está acontecendo. É o que aponta a pesquisa inédita Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil, divulgadas hoje, Cid. O fato é que há menos policiais nas ruas e nas delegacias, isso contribui diretamente para o aumento da violência. Não é bom. É horrível isso, né? A repórter Nathalie Moraes nos traz os detalhes dessa pesquisa sobre as forças de segurança. Boa noite, Nathalie. Como é que isso reflete nas investigações dos crimes? Oi. Oi, boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do nosso programa 18 horas. Então, né, é exatamente isso. A gente vem vivido, né, a gente vem presenciando, noticiando diariamente toda essa crise na segurança pública aqui, não somente na nossa capital, mas como em todo o Amazonas. A gente vem registrando um aumento no número de casos de inúmeras situações. Furtos, assaltos, homicídios, né? São crimes cada vez mais bárbaros que chocam realmente toda a sociedade e muitas vezes crimes sem solução
por conta da falta do trabalho da inteligência, por conta da falta de investimentos à segurança pública aqui no nosso estado. E aí isso acontece por quê? Porque 23 polícias civis, né, segundo os dados dessa pesquisa, 23 polícias civis de todo o Brasil, né, informaram que os seus dados, né, da pesquisa, e o Amazonas faz parte dessas polícias que relataram aí uma queda nos inquéritos comparado aí entre os anos de 2022 e 2021, demonstrando aí uma redução na capacidade investigativa da Polícia Civil. Aí, para quem está ouvindo o programa às 18 horas, o que acontece? Quando acontece quando a gente tem um registro aí de qualquer ocorrência, né, seja ela uma situação de morte, né, de um assalto, e de imediato quem atende inicialmente a ocorrência é a Polícia Militar. Mas cabe à Polícia Civil todo o trabalho de investigação. E é exatamente sobre esse trabalho que essa pesquisa traz esses dados. Esses dados, eles constam aí no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fazem parte, como vocês bem disseram, da pesquisa Raio-X das Forças de Segurança Pública aqui no Brasil. Essa pesquisa, ela foi divulgada hoje, né? E os seus quadros, né? Tipo, o que era para melhorar, a gente percebe que muitos estados regrediram. E o Amazonas é um desses estados, principalmente no que se refere à Polícia Civil e também à Polícia Militar. O Amazonas é citado com uma proporção, quando a gente fala aí de Polícia Militar, a gente está até melhorzinho, a gente pode dizer assim, do que os outros estados, quando a gente fala da proporção da média nacional, já que, segundo essa pesquisa, o Brasil possui hoje 2,9 policiais militares a cada 1.000 habitantes. Aqui no Amazonas, essa proporção era de 3,8 policiais. O Amazonas perdeu aí no último ano cerca de 10,8% no período, né? Assim, tipo, dos últimos 10 anos, a gente pode dizer assim. O que isso quer dizer, Nathalie? A gente não está entendendo, são muitos números. Quer dizer que a gente perdeu mais de 10% do efetivo da polícia aqui no nosso estado nos últimos 10 anos. Pensa você aí, vamos fazer uma continha ali bem rápida. 2 policiais para cada 100 habitantes e a gente perdeu 10% disso, né? É uma situação bastante preocupante, né? E aí a gente fala da falta de investimentos em segurança pública. A gente tantas e tantas vezes já cobrou aqui o governo do Amazonas sobre toda essa situação de convocação, de concurso público para a segurança, para essa área que vem sofrendo bastante aqui no nosso estado. E aí, para falar um pouco mais sobre esses dados, sobre essa pesquisa divulgada nessa terça-feira, eu conversei com um especialista em segurança pública, ele que é ex-secretário de Segurança Pública aqui no nosso estado, o Coronel Amadeu Soares. Vamos conferir. Essa redução que foi publicada hoje aí, ela demonstra claramente que não houve um planejamento por parte do Estado para a reposição dos quadros nas forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e isso gera aí uma solução de continuidade muito grande. Na prática, a ausência de policiais militares nas ruas e a ausência de investigação nos crimes graves que ocorrem, que são registrados na delegacia via boletim de ocorrência. Então, isso daí é justamente provocado por essa falta de planejamento, que não precisa você fazer um planejamento para colocar 2.000, 3.000, mas se você repor pelo menos aquilo que saiu, você já mantém o serviço no nível, né, regular. Agora, se não houver esse planejamento, aí fica, como está hoje, bem comprometido o serviço das polícias. 18 horas. Cid, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala, né, do Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública e ex-secretário de segurança aqui do nosso estado. A gente sabe que aqui em Manaus a situação é difícil, né, Cid? Mas no interior a situação é ainda mais complicada, principalmente quando a gente fala da Polícia Civil. A gente tem inúmeros municípios aqui no nosso estado hoje que sofrem com a falta de delegados, né? Muitos desses municípios não têm
tem essa figura de autoridade policial nas suas cidades. Então esse trabalho acaba muitas vezes sendo feito por um investigador e aí a gente tem atraso, né, no andamento das ocorrências, nas diligências. O Coronel Amadeu Soares falou inclusive aqui durante essa entrevista com a gente sobre a falta de bombeiros, né, militares aqui do Amazonas. Inclusive na noite dessa segunda-feira teve um incêndio de grandes proporções no município de Pauini e pasmem, o município de Pauini não tem nenhuma viatura do Corpo de Bombeiros. O município não tem carro-pipa. Esse incêndio ele foi controlado pela população, foi um incêndio de grandes proporções. Felizmente ninguém ficou ferido, mas a polícia militar junto à população acabou prestando aí esse auxílio por conta da falta de efetivo, por conta da falta de militares, de policiais militares, policiais civis, de bombeiros, por falta de força de segurança aqui no nosso estado. Essa é mais uma crise que a gente enfrenta aqui no Amazonas. Cid Carlão, boa noite. Ok, Nathalie, obrigado mais uma vez pela sua participação. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora nós vamos falar de economia. É que o comércio prevê um crescimento, olha que interessante aí, ó, de 3% nas vendas da Páscoa, agora em 2024. Essa previsão é de que a Páscoa deste ano movimente algo em torno aí de 59 milhões no comércio de Manaus. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. O Manauara está disposto a gastar até R$152 em doces presentes na Páscoa desse ano. E mais de 50% dos que pretendem presentear fazem isso porque gostam muito de chocolates. Outro detalhe, esse ano os ovos e as caixas de chocolate empataram na preferência do consumidor. Os filhos, claro, são os primeiros na lista dos pais, mas os pais e mães também são os preferidos para ganhar presentes na lista dos filhos. Já os maridos e as esposas ocupam o terceiro lugar no ranking dos que serão presenteados nessa Páscoa. E os irmãos aparecem na frente dos namorados e namoradas. Até mesmo o ato de presentear a si mesmo vem antes dos namorados, que só têm preferência diante de sobrinhos, amigos e outros. Essas informações constam em uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus sobre a perspectiva para a Páscoa desse ano. O levantamento estima um crescimento de 3% nas vendas em relação ao ano passado, além de movimentação financeira de 59 milhões e 600 mil reais no comércio de Manaus. De acordo com o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, a Páscoa de 2024 promete ser excepcional, com uma vasta variedade de ovos de Páscoa e outras opções. Nós vamos ter 3% de crescimento, 59 milhões e 600 mil de resultado, 38 toneladas de chocolate, 300 pessoas contratadas temporariamente e agora precisa de você comprando chocolate, fazendo as crianças ricas, fazendo a vida ficar doce, com tanto chocolate, com tanta variedade de ovos em todos os lugares, em todos os supermercados. Venha e faça a diferença em 2024 nessa Páscoa, que será muito boa. Os supermercados foram os escolhidos para as compras da Páscoa e a maioria optou pelo pagamento via Pix. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h21, você no melhor Mix do Brasil. E olha, o Conselho de Administração da Suframo, o CAS, vai se reunir na próxima sexta-feira, dia 1º de março, para avaliar uma pauta de 33 projetos industriais e de serviços que totalizam aí 1,2 bilhão de reais em investimentos. Esses projetos devem gerar 1.084 empregos e faturamento superior a 6,3 bilhões de reais. Pois essa reunião do CAS é comemorativa aos 57 anos da Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca faz aniversário amanhã, dia 28 de fevereiro, é bom lembrar. A primeira reunião do CAS de 2024, será presidida aí pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que estará em Manaus como presidente da República em exercício, uma vez que o presidente Lula está em viagem à Guiana. Olha só, e entre os projetos a serem votados, destacam-se 15 projetos
projetos de implantação para produzir motocicletas elétricas, bicicleta elétrica, televisor em cores com tela de cristal líquido, monitor de vídeo com tela de luminescência orgânica, que é o OLED, para uso em informática e também em microcomputador portátil. Agora 6h23, você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai saber os detalhes lá de Brasília, os bastidores de Brasília com Cadu. 18 horas. Olha só, a Amazônia enfrenta um recorde de focos de incêndio para o mês de fevereiro, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Com 2.924 pontos de queimadas identificados pelas imagens de satélite, até o último dia 26, a quantidade é a maior desde o início da série histórica que iniciou em 1999. Olha só, o repórter André Meirelles está acompanhando o que o governo está planejando para conter as queimadas. Vamos conferir os detalhes agora com o André Meirelles. André. Até essa segunda-feira, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, identificou 2.924 pontos de queimadas por meio de imagens de satélite. Com o resultado, a Amazônia registra recorde de queimadas para o mês de fevereiro. A quantidade é a maior desde o início da série histórica iniciada em 1999. No segundo semestre de 2023, algumas regiões da floresta, como no Amazonas, tiveram picos de incêndios. A própria gestão do governo Lula admitiu que a estrutura de combate ao fogo era insuficiente, embora tivessem contratado mais brigadistas. Especialistas já alertavam para os efeitos do El Niño na região, que tem a estiagem agravada pelo fenômeno climático. Embora o desmatamento em 2023 tenha reduzido pela metade, a baixa prevenção de incêndios pressiona o governo, que prometeu ter a proteção ambiental como uma de suas principais bandeiras e que também foi assunto da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante um evento que faz parte da programação paralela ao encontro do G20. Ontem nós tivemos uma importante parceria ali com o Banco Mundial, com o BID e outros setores que temos aprofundado essa parceria, buscando esses novos instrumentos para financiar essa nova economia que nós esperamos possa acontecer com celeridade nesse último ano. Fomos capazes de reduzir o desmatamento em 50%, evitando lançar na atmosfera cerca de 250 milhões de toneladas de CO2. E o compromisso do presidente Lula é de desmatamento zero em todos os biomas até 2030. Na comparação com todo o mês de fevereiro do ano passado, que foram de 734 focos de queimadas, a Amazônia registra alta de 298% de focos de incêndio em um ano. O número deste ano pode aumentar até o fechamento do mês na quinta-feira. Os dados são atualizados diariamente pelo INPE. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, 6h26. Você no melhor Mix do Brasil. Nós vamos direto agora para Brasília, sem escala. Já está na linha, inclusive, aí o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, o Cadu. Olha só, Cadu, a comissão da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê imunidade tributária para os templos religiosos. Inclusive teve apoio do governo, Cadu. É o governo aí buscando aquela, eterna reaproximação com o público evangélico. Cadu, boa noite pra você. É isso, Cadu? Dá detalhes aí sobre essa situação aí. Alô, Cadu? Oi, Cadu, você nos ouve? Cadu? Acho que não temos um Cadu, estamos com o Conrex. Vamos tentar daqui a pouco fazer contato com o Cadu via telefone. Oi. Alô, Cadu. Você nos ouve agora, Cadu? Vamos lá. Oi, vamos lá? Eu tava testando o telefone. Beleza. Eu tava testando o telefone nesse minuto, gente. Então bora. Boa noite pra vocês. Cadu, boa noite, querido. Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite, Cid Soares. Você ouviu boa noite, a pergunta? ouvintes do programa 18 horas. Ouviu, né? Não ouvi, meu querido. Então, faça de novo porque eu estava ajustando o telefone. Okay. Cadu, Me diga. é aquela situação lá do governo tentando uma reaproximação possível com o grupo evangélico. A comissão da Câmara dos Deputados aprovou o projeto
que prevê imunidade tributária para os templos religiosos. É isso mesmo, Cadu? É uma tentativa de reaproximação com o grupo evangélico, Cadu? O Carlão, é aquela paquera que não dá certo, sim, aquele vai e volta, né? É aquele flerte que vai e volta, né? É assim que está entre o governo e a bancada evangélica, meu irmão. Estou aqui no Congresso Nacional, sim, falando ao vivo com vocês, com esses problemas de comunicação, quem sabe como é que é, acompanhando essa tentativa de conciliação entre o governo Lula e a bancada evangélica. Aliás, Carlão, a bancada evangélica, ela tem uma baita lista de motivos para não gostar do presidente Lula nesse momento, né? Mas hoje, Carlão e Cid, o governo Lula fez um aceno importante para os evangélicos, aprovando essa PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição que garante a imunidade tributária para as igrejas, templos religiosos, orfanatos, hospitais filantrópicos, creches e comunidades terapêuticas. Na verdade, não foi o governo que aprovou, viu? Aqui na Câmara foi criada uma comissão especial para discutir essa PEC. E hoje, o relator da matéria, o deputado Fernando Máximo, do estado de Rondônia, ele apresentou um parecer favorável pela imunidade tributária. Não havia, Carlão, a menor chance dessa PEC avançar, viu? Porque a tropa de choque do governo estava pronta para votar contra, porque havia uma renúncia fiscal muito grande. Mas aí o Palácio do Planalto entrou no jogo e mandou baixar as armas. E aí surgiu um acordo para todo mundo votar a favor. Então a PEC agora segue para o plenário da Câmara, onde vai ser, a partir de então, votada pelos 513 deputados. E como essa PEC já tem a bênção do governo, digamos assim, com certeza ela há de passar, há de ser aprovada. Mas essa proposta, Carlão, ela é muito boa para as igrejas, viu? Elas vão poder, só para a gente ter uma ideia, viu? Elas vão ter isenção de imposto na compra de cimento na hora de reformar ou de construir uma nova igreja. Vai ter também isenção de IPTU ao comprar um terreno, caso a igreja tenha um prédio alugado e queira ter uma sede própria, ela vai ter isenção de IPTU na hora de adquirir o terreno. Coisa melhor não há, né? Então são muitas vantagens que existem aí nessa PEC, que se passar, todo mundo vai se beneficiar. E eu não estou falando só dos evangélicos, eu estou falando das igrejas católicas, estou falando das casas espíritas, estou falando também das denominações pentecostais, neopentecostais, presbiterianos, enfim. Todo mundo vai se dar bem. E esse projeto está sendo apoiado por uma grande parte dos parlamentares. Essas benesses, elas mostram, Carlão e Cid, que o governo realmente está sendo muito benevolente com a bancada evangélica. Vale lembrar que foram os evangélicos que patrocinaram o ato de domingo de apoio ao Jair Bolsonaro, né? Praticamente 100% da bancada assinou aquele pedido de impeachment contra o presidente Lula, à exceção do Silas Câmara, né? Por causa daquela comparação desnecessária de Israel, da reação de Israel contra o Hamas ao holocausto da Alemanha nazista, né? Enfim, isso mostra, Carlão, que o governo percebeu que vem errando com os evangélicos e que agora está na hora de recuar e de dar uma contrapartida. Então vamos continuar acompanhando, mas é possível que esse projeto, essa PEC, passe no plenário e siga para o Senado. Carlão e Cid. Muito bem, Cadu, falando aí, né, nessa questão do impeachment, o governo Lula está cobrando aliados e ameaça cortar cargos e emendas de quem assinou o pedido de impeachment. É isso mesmo? Isso, Cid. O governo agora vai cobrar geral, viu? Principalmente o dos deputados do Centrão, que fazem parte da base do governo. No caso, o MDB, PSD, União Brasil, republicanos, progressistas, né? Lembrando que esses partidos aí que eu falei, no caso, republicanos e progressistas, principalmente, entraram agora no grande navio do governo recentemente. Eles eram partidos ex-bolsonaristas, né? Fortíssimos da base do governo de Bolsonaro e agora estão no governo e mesmo assim tem alguns parlamentares que seguem ainda no posicionamento bolsonarista. Dos 139 deputados que assinaram esse pedido de impeachment, que já foi protocolado, Cid, pelo menos 35 são da base do governo. E hoje, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, publicou nas redes sociais que é incompatível um parlamentar da base do governo ter relação com o governo e assinar
o pedido de impeachment. Não faz sentido para ele. Trocando em miúdo, Cid, esses parlamentares entraram na lista negra, né? Eles vão perder os cargos no governo, aquelas indicações, né? Já não vão ter os favores atendidos pelos ministérios, já não vão ter as portas do governo tão abertas, escancaradas para esses parlamentares, né? Então eles vão ter a vida deles vai começar a ficar um pouco mais difícil. Isso não quer dizer que o governo vai deixar de pagar as emendas impositivas. Isso é constitucional, tá? É obrigatório na Constituição. Porém, tem muito recurso, né, Cid, que se consegue aqui. Por exemplo, o Átila Lisa é uma prova viva. Ele vai no ministério, vai em outro, bate porta, conversa com o ministro e consegue uma ambulância, consegue uma viatura policial, consegue um carro para conselho tutelar. Tudo isso por meio de pedido que ele faz pessoalmente com os ministros. Isso daí os parlamentares do Centrão que assinaram o pedido de impeachment já não vão ter mais. Eles vão contar somente com as suas emendas impositivas e vão poder ser encaminhadas no final do ano. Então a vida a vida política desses parlamentares vai estar bem difícil a partir de agora, porque a gente sabe, né, Cid, todo governo é vingativo. Quem tá na batuta do governo sabe que tem poder e quer mostrar ao traidor que tem poder. É sempre assim, é o jogo da política, como você disse, Carlão. Ei, Cadu, tem mais algum assunto que você gostaria de destacar para nós finalizarmos aí a sua participação por hoje, Cadu? Carlão, esse de rapidinhas, né? Tá repercutindo no meio político agora à tarde. Uma entrevista que o presidente Lula concedeu para a Rede TV, ele disse que não usou a palavra holocausto no discurso dele lá na Etiópia e disse que as palavras dele, o texto dele, a fala dele, foram erradamente interpretadas pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele disse que ele não quis se referir ao Holocausto, mas de qualquer forma foi semanticamente comparável, né, Carlão? Ele acabou errando de qualquer forma. A gente destaca esse ponto porque é a primeira vez que Lula fala sobre esse assunto, que ele dá uma entrevista tentando se explicar, mas acabou que ele não conseguiu se explicar. Ele disse que a fala dele foi retirada de contexto. Ainda assim, teve muito discurso aqui na Câmara contestando o que ele falou, está tentando corrigir aquilo, mas ele não se retrata, ele apenas explica. Outro ponto que nos chamou a atenção, Carlão e Cid, para a gente encerrar, é a CPI da Braskem. O Senado começou hoje a discussão da CPI da Braskem, que é presidida pelo senador Omar Aziz, que ele meio que se meteu de gaiato nesse navio, né? Um assunto que não pertence ao Amazonas, não tem nada a ver, mas tem um assunto político-partidário. Tem duas grandes feras aí da política envolvidas nessa CPI, que é o Arthur Lira, o presidente da Câmara, e tem o senador Renan Calheiros, que é um aliado político dele. Então ele preside essa CPI da Braskem para investigar aquele caso, né, lá de Maceió, aquele acidente, aquele desastre ambiental provocado pela extração de salgema, que destruiu muitas casas, né? Jogou para o fundo da terra e muitas casas. Então, o senador Omar Aziz vai presidir essa investigação, que do pano de fundo tem essa disputa política entre Renan Calheiros e Arthur Lira. Agora, tem uma outra notícia sobre o senador Omar Aziz, é que o PSD provavelmente vai indicá-lo para se candidatar a presidente do Senado no ano que vem. É uma informação importante para você ver o nível de protagonismo do senador Omar Aziz. Atuando, né? Volto com vocês, Carlão e Cid. Valeu, Cadu. Beleza, boa noite, Cadu. querido. Até amanhã, então, Cadu. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Agora 6h36, você no melhor mix do Brasil. Continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai conferir o escândalo no Conselho Regional de Medicina que afastou o presidente do órgão. Nosso assunto em instantes, já aqui nos 18 horas. Mix. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para quarta-feira, amanhã aqui em Manaus. A chuva vai dar uma trégua, será de hoje novamente, né? Como ontem choveu praticamente o dia inteiro, né, Cid? Previsão do tempo. Pois é, Carlão, amanhã nós teremos sol, claro, como todo dia, né? Mas aumento de nuvens de manhã significa pancada de chuva à tarde e à noite, então não vai ter como fugir disso. Temperatura mínima vai chegar aí nos 25 graus e a máxima em 32, não tão quente, também não tá tão bom, né? Chuva 67% com 5 milímetros. Significa que não vai chover tanto quanto hoje, mas vai chover. E a umidade relativa do ar varia entre 58% na mínima e 96% na máxima. Mix.
Olha só, o nosso Rio Negro subiu mais 9 centímetros de ontem para hoje, elevando agora a cota lá no Porto de Manaus para 22 metros e 14 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Em escândalo no Conselho Regional de Medicina do Amazonas. O presidente do Conselho, Jorge Akel, foi afastado temporariamente do cargo, hein? Atenção, após ser investigado por emitir um registro em psiquiatria sem ter feito residência médica ou ter passado na prova de título para exercer a especialidade. O afastamento de Akel foi efetivado após uma reunião plenária do Conselho. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Boa noite, Nathalie, mais uma vez. O afastamento é temporário, definitivo? Como é que fica isso? Oi, Cid. Boa noite mais uma vez para você. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Cid, inicialmente, né, o presidente do Conselho Regional de Medicina tinha sido denunciado somente aqui no nosso estado. Mas agora essa denúncia passou a outro patamar, vamos dizer assim, né? Chegou ao Conselho Federal de Medicina. Aí pegou. E aí, meu filho, realmente, né? Ele realmente precisou ser afastado do cargo. O que aconteceu, né? O presidente do Conselho Regional, o Jorge Akel, mas até então a decisão é temporária, tá, Cid? Vale a gente reforçar isso daí. Eles fizeram uma reunião junto ao Conselho Regional de Medicina e aí, diante de todos os fatos que foram apresentados nos últimos dias, eles optaram aí pelo afastamento do médico do Jorge Akel. O que ocasionou, né, esse afastamento? Sim. Ele está sendo investigado, né, por ter emitido aí um registro em psiquiatria sem ter feito residência médica ou sem ter passado até mesmo pela prova de títulos para exercer a especialidade, né? A gente sabe que todos os cursos, né, existem ali todos os critérios de avaliação, todo curso tem as suas especificidades, todo um processo, exatamente, Carlão. Mas o curso de medicina não dá para errar, né? Você imagina você ir a um psiquiatra que não está habilitado para te atender, um psiquiatra que não fez residência, que não participou das aulas, que sequer passou pela prova de títulos. E aí é essa a investigação que o Conselho Federal de Medicina está fazendo agora. Segundo o presidente em exercício, a partir de agora, o médico Amarildo Brito, essa decisão, né, foi tomada em um consenso, né? Eles fizeram uma reunião ali, uma plenária, todos os médicos credenciados ao Conselho Regional de Medicina, junto ao Conselho Federal, e optaram pelo afastamento. O Conselho Federal de Medicina está denunciando, né, além do Akel, uma outra médica, né, e essa denúncia vem rolando aí desde o dia 12 de janeiro, questionando aí o título desses dois profissionais, né? E aí, depois que o Conselho Federal de Medicina solicitou as informações sobre esse caso, os processos de concessão, registro e qualificação desses médicos estão sendo investigados. E aí a gente tentou entrar em contato com o Conselho Regional de Medicina para ver se eles esclareciam pra gente essa situação, mas a gente não teve nenhuma resposta. Mas o Conselho Federal de Medicina afirmou em nota que essa decisão foi tomada, abre aspas, né, após uma análise completa do caso, que identificou que o registro de Jorge Akel Tomás Lima está em desconformidade com as normas, né, emitidas aí pelo Conselho Federal de Medicina. Por esse motivo, foi encaminhado um novo ofício ao Conselho Regional de Medicina aqui do nosso estado para as devidas providências, ou seja, o afastamento do médico aí das suas atividades. O Conselho Federal de Medicina disse ainda que o registro de outra médica, né, também foi cassado, né? Ela também está sendo investigada. E aí a gente tentou, inclusive, o contato aí com a defesa do Dr. Jorge Akel, né? Mas eles não se pronunciaram sobre o assunto. Vale a gente reforçar que o nosso espaço aqui no 18 horas está aberto aí para essa resposta. Sim. É isso.
abraço, Carlão, Cid, boa noite. Beleza, Nathalie Moraes, obrigado mais uma vez por sua participação. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas registra 5 mortes por Covid-19 em 2024. Todas as 5 vítimas apresentavam esquema vacinal desatualizado. E o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana, lembra que a doença continua ativa e somente a vacina pode conter a Covid. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou que as 5 mortes registradas por Covid no Amazonas esse ano aconteceram no período de 8 a 14 de janeiro. As vítimas, todas, 3 mulheres e 2 homens, estavam com o esquema vacinal desatualizado e 3 delas apresentavam comorbidades. Segundo dados parciais do Programa Nacional de Imunizações, no Amazonas foram aplicadas até agora 9.881.000 doses de vacina contra a Covid, incluindo as primeiras doses e as doses de reforço. O epidemiologista Gessen Orellana, da Fiocruz Amazônia, lembra que é preciso completar o esquema vacinal porque a Covid continua ativa e somente o ciclo vacinal em dia é capaz de conter a doença. Estamos falando de uma doença que tem um arsenal de vacinas, né? Não apenas uma vacina, mas várias plataformas tecnológicas que ajudam a evitar formas graves, que são as formas que demandam internação hospitalar, inclusive, né? E a morte por Covid-19, né? Infelizmente, o Amazonas segue sendo um péssimo exemplo no controle da epidemia de Covid-19, né? E as práticas são as mesmas, né? O pesquisador diz ainda que é preciso investir mais em testagem e sensibilização da sociedade. Se investe muito pouco em vigilância laboratorial efetiva, em medidas de prevenção, em estimulação da população de usar máscara, em fazer rastreamento de casos novos, isolamento de contatos respiratórios e dos próprios infectados ou doentes com Covid-19. Então, o que sobra de opção é isso, né? É abrir leito em pronto-socorro, e a gente já sabe desde 2020 de que a abertura de leitos não é a solução, porque você tem que resolver o problema lá atrás, lá na comunidade. Além das 5 mortes, o número de novos casos de Covid também é alto no Amazonas e chega a centenas de registros no intervalo de uma semana para outra. No período de 4 a 10 de fevereiro, por exemplo, foram registrados 254 novos casos de Covid, totalizando 641.302 casos da doença desde o início da pandemia em 2020. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, Odineia Araújo, 6h45, você no melhor mix do Brasil. E atenção, hein, você circulando por Manaus, você aí no trânsito. Vamos saber detalhes agora de algumas das principais vias de Manaus. Cid Soares na área. Trânsito. Olha, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, trânsito intenso, porém, sem retenções no cruzamento das avenidas Humberto Calderaro com André Araújo. Mas se puder evitar, melhor, que você facilita a vida dos outros também. Sim. Trânsito intenso, porém sem retenções também na rotatória do Coroado com Efigênio Salles. Os agentes do trânsito estão atuando nesses locais. Mesmo assim, se puder evitar, é melhor. Para 6h45. Olha só, em agentes da Polícia Federal cumpriram hoje em Manaus mandados de busca e apreensão na operação que investiga suspeitas de fraude em licitações e também lavagem de dinheiro na compra de serviços de desinfecção de locais públicos durante a pandemia de Covid-19, hein? É muita onda, né? A Prefeitura de Alto Alegre, lá em Roraima. André Meirelles tem mais detalhes agora no Giro Policial. Boa noite novamente, André. Como é que é essa situação aí? Lavagem de dinheiro na compra de serviços de desinfecção de locais públicos. Pois é, Cid Carlão, boa noite mais uma vez para vocês. Boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui. Para ver, né, que até em outro estado, Manaus também acaba aí se infiltrando nessas situações, né? E isso aí é mais uma operação da Polícia Federal aqui na capital amazonense, né? Foram aí 11 mandados de busca e apreensão cumpridos nos municípios de Alto Alegre, Boa Vista
e ambos ficam ali em Roraima e aqui também em Manaus, né? A Polícia Federal investiga suspeitas de fraude de licitações, associação criminosa, superfaturamento e lavagem de dinheiro, isso na aquisição de serviços de desinfecção de locais públicos. Isso aconteceu durante a pandemia de Covid-19 para a Prefeitura de Alto Alegre, em Roraima, mas aí que também aqui tem a participação da cidade de Manaus, onde a Polícia Federal atuou. As investigações apontam um esquema de fraudar licitações e lavar dinheiro resultante com características de uma organização criminosa. Olha, esse prejuízo aí aos bens do Estado foi estipulado pelo CGU no montante de R$1.543.500, o que corresponde a 77% do valor contratado, né? O impacto deste esquema vai além aí dos quase 1.500.000 desviado. Olha só, e outra informação aqui que a gente traz também é que o Brasil tem menos policiais nas ruas que há 10 anos. Isso é segundo o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado hoje, né? O número de policiais militares caiu 6,8%, isso entre os anos de 2013 e 2023. Já o número de policiais civis e científicos recuou também para 4,7%. Em 2013, haviam 434.524 policiais militares. Já em 2023, haviam 404.871 PMs. E já em 2013, haviam aí 113.899 policiais civis e científicos, enquanto em 2023 haviam 116.169. Aqui no Amazonas, haviam 11.571 em 2013. Já no ano passado, agora, esse número caiu aí para 10.281. E em média, há um policial militar para cada 189 quilômetros quadrados no estado. Olha só. É pouco. E tem diminuído, né? Constantemente. A segurança está em apuros, né? Tá complicado. Nós, né, que estamos em apuros, na realidade. É isso, André? Fechou? Fechou. Até amanhã. Beleza, André. Até amanhã, 6h49. Você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber aqui no 18 horas notícias mais quentinhas aí na hora, hein? Da política amazonense. Cíntia Blink já em instantes para você aqui no 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje. Hoje, terça-feira, tempo e temperatura. Cid Soares, será que vai continuar chovendo? Previsão do tempo. Para se chove eu não posso te afirmar, Carlão, mas com certeza teremos uma noite de céu nublado e a temperatura vai chegar na casa dos 24 graus. A possibilidade de chuva é grande, 67% com 25 milímetros. A umidade relativa do ar pode chegar até 100% hoje. Agora 6h50. Mix. Cíntia Blink já está inclusive aqui conosco nos estúdios do 18 horas. Vamos agora com os bastidores da política amazonense, o momento esperado aqui no programa. Boa noite, Cíntia Blink. Hoje o prefeito de Manaus, Davi Almeida, né? Tá bem, foi cobrado novamente em coletiva sobre a polêmica viagem ao Caribe. Ele respondeu o que, Blink? Hoje ele ficou na Berlinda, né, Cíntia Blink? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, hoje pegaram de jeito o prefeito, viu, numa coletiva. Fizeram todas as perguntas que queriam. Teve uma liberdade de fazer perguntas, isso não é tão comum. Mas perguntaram. E sobre a viagem do jatinho? O que aconteceu, quem pagou o quê, como é que foi. Sim. E a gente tem aí a resposta do prefeito Davi Almeida. Vamos ouvir. Meu amor, eu trabalho 12 horas por dia, eu não recebo 13º, eu não recebo férias, eu não ganho diárias, eu não gastei dinheiro da prefeitura. Será que eu não tenho direito nem de me divertir um pouco? Você não tem outra pauta para tratar? 18 horas. E aí a gente acabou de ouvir o prefeito de Manaus, Davi Almeida, perguntou se não pode mudar a pauta. Não tem outra pauta para tratar, outro assunto, né? Vamos mudar o assunto, melhor. Vamos trocar, não tem outro, né? É claro que essa resposta rendeu aí nas redes sociais, né? As pessoas... As redes sociais, elas têm uma peculiaridade maravilhosa que é o humor.
Então começaram a falar sobre fazer uma vaquinha para melhorar a coisa pro prefeito, a finança, o bolso mesmo dele, que ele tá trabalhando muito, que ele precisa de mais férias e tudo mais. Então, brinca, as associações que eles vão fazendo é praticamente infinitas, né? Vão exatamente. Criando situações e memes e colocando aquela fala em várias outras, né? E falando, é assim que eu quero falar pro meu chefe. Isso, pronto. E aí pronto, aí rendeu e aí fica difícil desfazer, mas até agora o prefeito não tentou explicar melhor, nada assim não. Tá bom, não tem muito o que fazer nesse momento. Quanto a resposta foi dada. Piora, né? E foi, tá sendo bastante comentado nas redes sociais. Mas foi a primeira vez que ele falou alguma coisa a respeito do jatinho depois de toda a polêmica que aconteceu logo ali no carnaval. Cid, Carlão. Bom, enfim. Blink. O capitão Alberto Neto negou mais uma vez a possibilidade de ser candidato a vice nessa eleição. Ele reafirmou que vai disputar como cabeça de chapa. É verdade, ele conversou comigo, porque o que acontece? Tá rolando aí na imprensa, de modo geral, que Davi Almeida, prefeito de Manaus, vai encontrar com Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, partido de Bolsonaro, partido também do capitão Alberto Neto, partido de Coronel Menezes. E é um partido que tem uma possível candidatura entre capitão Alberto Neto e Coronel Menezes, que mete um medo sim aos concorrentes, porque a gente está falando de um eleitor manauara que tem uma forte simpatia pela direita, seria uma chapa puro sangue do PL, então é uma chapa que viria forte porque tem um eleitorado que tem o apoio ali de Jair Bolsonaro, mas também porque tem um fundo partidário e tem tempo de TV muito bom. Então é um partido que viria muito forte se rolar essa dobradinha. Por isso, o que se fala nos bastidores é que tenta se desfazer antes que aconteça essa dupla, né? Que pode ser um problema aí para quem quer se manter no cargo ou até conquistar esse cargo. Então, Davi Almeida, pelo que é dito nos bastidores, conversa com Valdemar da Costa Neto para ter o apoio do PL ou ir para o PL, já que o avante é insignificante quando o assunto é fundo partidário ou tempo de TV. Nesse contexto, capitão Alberto Neto, deputado federal, estava chegando em Brasília e mandou para mim um vídeo explicando que ele não será vice de ninguém, ele vai ser o candidato do PL. Aí por conta do próprio deputado falando, né? Porque o que é dito é que Alfredo Nascimento também, que é presidente do PL no Amazonas. Quem decide não é o capitão Alberto Neto, tem esse detalhe também, né, Cíntia Mas Blink? Rolou uma autoestima bem boa ali, dizendo que ele que vai ser, entendeu? Pois é. Vamos ver, legal. Mas esse é o contexto. Esse é o contexto. Olha só, a advogada Maria Benigno é a favorita para a vaga no Tribunal Regional Eleitoral. Conta pra gente aí essas. A advogada Maria Benigno, ela tem uma experiência gigante aí quando o assunto é direito eleitoral. Ela é conhecida tanto da imprensa quanto em quem atua nessa área. E ela, de vez em quando, é cogitada a ser juíza, mas ainda não aconteceu, não se sabe por quê. E agora parece que vai rolar. Na lista tríplice está o nome dela como a mais votada. Essa lista vai ser definida pelo presidente Lula, que ele vai definir finalmente quem vai ser dos 3 nomes. Tá a disputa entre Maria Benigno, Fábio Nunes Melo e Adriana Lopretti Mendonça. Ao que tudo indica, será a Maria Benigno, mas a gente tem que esperar aquela batida no martelo, sabe? Perfeito. É isso? É isso, eu queria só agradecer todo mundo que manda alô pra mim e fala e tudo mais, porque eu não tenho a chance de responder, né? Então eu tô falando isso pessoal. agora. Obrigadão todo mundo. E é isso, valeu. Volto amanhã. Valeu, Cíntia. Obrigadão. 18 horas. Economia. Olha só, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em baixa de 0,97%, cotado a R$ 4,93. O euro também fechou em baixa de 1%, cotado aos R$ 5,34. O Bitcoin fechou em alta de 4,22% aos 283.292 reais. E o Ibovespa fechou em alta de 1,47% aos 131.516 pontos. Olha só, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, subiu 0,78% em fevereiro. Com o resultado, o IPCA 15 registrou um aumento de 1,09% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 4,49%. Os preços de alimentação e bebidas aumentaram 0,97% em fevereiro, após alta de 1,53% no mês anterior, janeiro. Na Páscoa 2024, barras de
chocolate, bombons e ovos estão mais caros. Ai, meu pai. É o que aponta aí um levantamento feito pela empresa de inteligência de mercado Horus. E em comparação com fevereiro de 2023, houve aumento de 11% nas barras de chocolate, 10,7% nos chocolates e bombons e 1,8% nos ovos de Páscoa. Mix. Olha só, 6h57. 18 horas. Esporte. Vamos ao nosso giro esportivo. Cid Soares, os jogadores do Amazonas ainda estão comemorando a conquista do primeiro turno do Barezão. Até quem chegou e não jogou comemorou. Boa. Que são os recém-chegados aqui no Amazonas, o zagueiro Miranda e o volante Cauã Barros. Ambos ex-jogadores do Vasco da Gama. Eles conquistaram o primeiro turno do Campeonato Amazonense pelo novo clube no último domingo. Os dois não chegaram a jogar na vitória por 2-0 sobre o São Raimundo na Arena da Amazônia, mas comemoraram muito a nova etapa aí da carreira e do título, né? Claro. Entre os dois, o único que chegou a atuar foi o Cauã. Ele entrou em campo na vitória de 1-0 sobre o Independente lá na Amapá pela Copa do Brasil. Ele chegou por empréstimo no Onça Pintada. E amanhã, o Manauara fará sua estreia em competição nacional. O clube enfrentará o Tocantinópolis na primeira fase da Copa Verde. A equipe vem de 2 eliminações em sequência, no Amazonense e Copa do Brasil, e a meta agora é fazer diferente e sair de campo classificado, segundo o técnico Alan Jorge. Na primeira fase da Copa Verde, os times se enfrentam em partida única. E por ter chegado na final do Amazonense em 2023, o Manauara disputará o torneio pela primeira vez. Já o São Raimundo terá uma baixa importante para sua estreia no segundo turno do Barezão 2024. O meia Marquinhos realizou exames ontem que revelaram uma lesão no adutor da coxa direita. E de acordo com o atleta, a expectativa é que ele já esteja em condições de jogo para a segunda rodada do certame, quando a equipe irá encarar o Rio Negro no próximo dia 10 de março. E para encerrar, Carlão, olha só, na decisão do primeiro turno contra o Amazonas, o Marquinhos acabou deixando o campo aí aos 44 minutos da etapa inicial para a entrada de Ian, com a derrota por 2-0, e sua equipe, né, foi vice-campeã deste recorte inicial aí do estadual. Em 8 partidas, defendendo o Tufão da Colina, o camisa 11 marcou 2 gols. Era o que tínhamos para hoje. Mix. E agora 6 horas e 59 minutos, partimos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, com você. Editorial 18 horas. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados hoje mostram que, além da saúde, a segurança pública do Amazonas também enfrenta graves problemas de gestão. A pesquisa Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil inclui a Polícia Civil do Amazonas em uma lista, no mínimo, triste. Está entre as corporações sem capacidade de repor seus quadros, de modernizar infraestrutura e de se atualizar em frente às inovações tecnológicas. Por causa disso, houve queda no número de inquéritos em 2022 em relação a 2021. Por outro lado, a Polícia Militar no estado tem um número de homens por habitantes acima da média nacional. Mas o sistema de segurança pública não avança sem policiais civis. A Polícia Judiciária é que atua junto ao sistema de segurança e de justiça. Sem número adequado de policiais civis, há redução na capacidade de investigação. E sem investigação, os inquéritos acabam não sendo bem feitos. E os criminosos acabam se livrando ao longo dos processos judiciais que dependem de provas técnicas. Por isso, é preciso garantir uma polícia civil com número adequado de agentes e bem equipada para impedir a impunidade dos criminosos. E reverter essa situação depende da vontade e da decisão política do governo do estado, única e exclusivamente dele. 18 horas. 7 em ponto. Cid, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.